Gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Nós leremos dos versos 21 ao 24 e depois a gente vai pular para o verso 35 ao 43. Verso 21 ao 24, e aí depois a gente lê do verso 35 ao 43. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Esse é um texto muito conhecido de todos nós, o texto da ressurreição da filha de Jairo, e que nos ensina alguns princípios importantíssimos sobre famílias que amam a Deus. Nós temos alguns conceitos estabelecidos no que diz respeito à nossa visão dentro da leitura bíblica. Por exemplo, quando a gente fala sobre fariseus, a impressão que a gente tem são de pessoas avessas a Jesus, principalmente porque no período de vida de Cristo, no período da vida de Cristo, no período onde ele exerceu o seu ministério, esse foi o grupo político que mais se contrapôs a ele. No período da igreja, talvez o grupo que mais tenha se destacado contra o evangelho tenha sido os saduceus. Mas aqui, nos evangelhos, a gente consegue ver de uma maneira muito forte a atuação farisaica contra o anúncio do evangelho, contra o anúncio das boas obras do Senhor. E aí, quando a gente lê isso, a gente coloca todos os fariseus em um pacote e embala eles como inimigos do evangelho. Mas a gente vê também nos relatos dos evangelistas que não eram todos os judeus, como não eram todos os fariseus que eram contra Jesus. Se a gente for ler em João capítulo 13, a gente vai encontrar a história de Nicodemos. E quando ele se encontra com Jesus, ele chama Jesus de mestre. Ele chama Jesus de mestre. Embora ele não entendesse muito bem aquilo que Jesus estava falando, ele percebia que Jesus era alguém vindo do próprio Deus. Embora ele tivesse até medo de encontrar com Jesus durante o dia, ele vai se encontrar com Jesus durante a noite. Mas ainda assim ele tinha uma fé voltada a Jesus. Tem um outro caso, um outro momento, em que Jesus vai à casa de um fariseu jantar, um fariseu chamado Simão. E aí ele vai até a casa de Simão. Uma mulher entra na casa dele, se dobra aos pés de Jesus
lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos. E aí Simão começa a pensar, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela tocar nele. E aí Jesus fala para Simão assim, Simão, posso te falar uma coisa? Sabe qual é a resposta de Simão? Pois não, mestre. Ou seja, muitos fariseus conseguiam entender que Jesus era mestre. Muitos fariseus, porque perceber, irmão, que Jesus tem bons ensinos, isso não é uma questão de fé. Perceber que Jesus é capaz de ensinar coisas boas, isso não é uma questão de fé, isso é uma questão filosófica. Isso é alguém que é estudioso, consegue aprender muito com o que Jesus é capaz de ensinar sobre liderança, sobre administração financeira, sobre administração do lar, sobre ensino, sobre pedagogia. Jesus, ele é mestre, mas agora Jairo está tendo a oportunidade de perceber que ele também era Deus. Agora Jairo percebe que Jesus não é só alguém capaz de ensinar, Jesus é capaz de transformar uma família inteira. Jesus não é só alguém que tem boas coisas para falar, Jesus é alguém que é capaz de trazer salvação, ressuscitar mortos, curar enfermos. Teve um momento, quando João Batista estava na prisão, que ele manda alguns dos seus discípulos falarem com Jesus, perguntarem a Jesus, era o Senhor mesmo que deveria vir? E aí os discípulos fazem isso, chegam até Jesus e falam, olha, João Batista pediu para perguntar se é realmente o Senhor que haveria de vir em nome de Deus, se o reino de Deus é chegado. E aí a resposta de Jesus foi a seguinte, diga a João que os cegos veem, os coxos andam, mortos são ressuscitados. Ou seja, os sinais que Cristo fazia anunciava que Ele era o próprio Deus. Anunciavam para o povo que Ele era o próprio Deus. E agora Jairo conseguia ver isso. Jairo conseguia perceber isso. E nascia aqui uma família que ama a Deus. Uma família que ama a Deus, por quê? Porque segue os seus ensinos? Não, irmão. Amar a Deus não é só seguir os seus ensinos. Amar a Deus, porque às vezes a gente cria um conceito moral de evangelho. E aí era isso que os fariseus faziam. A gente cria um conceito moral de evangelho, a gente segue aquelas regras, às vezes sem entender o propósito, sem entender o motivo. Existe um motivo muito maior. Existe um motivo muito maior. O meu motivo é porque eu amo o Senhor. Jairo estava começando a entender isso. Mas famílias que amam a Deus vivem crises. Crises que não são presas, não são vinculadas a uma classe social. A Bíblia fala que Jairo era um dos chefes da sinagoga, não é isso? Ou seja, Jairo, tem grande chance de eu trocar durante a mensagem o nome de Jairo por Lázaro. De vez em quando eu troco, mas aí vocês levam em consideração aí comigo. Jairo era alguém importante. Jesus era acostumado a ter muita gente em volta dele. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê isso. Jesus estava pregando em um lado do mar da Galileia. Quando ele chegava em outro, a multidão já tinha corrido para encontrar com ele lá de volta. Inclusive, nesse texto que a Bíblia fala isso, a Bíblia fala que o coração de Jesus se enche de compaixão, porque eles eram ovelhas, como ovelhas sem pastor, e aí ele começa a pregar, aquele povo vai ficando ali, os discípulos percebem que o povo está com fome, ou seja, era um povo que tinha necessidade, inclusive física, era um povo que sentia fome, era um povo que precisava de cura, como uma multidão que cercava Jesus quando ele entrou numa casa, e os amigos de um paralítico tiveram que descê-lo pelo telhado. Um povo que tinha necessidade de cura. Mas Jairo, irmão, era alguém que não tinha tantas necessidades assim. Jairo não era alguém necessitado de muitas coisas. Sabe, quando a gente lê no Evangelho
de Lucas, se não me engano no capítulo 15, a gente vê a história de 19. A gente vê a história de algumas crianças que foram até Jesus, e aí Jesus chega para ele e fala assim, para os discípulos, e fala assim: o reino dos céus pertence a pessoas semelhantes a essas crianças, não é isso? Imediatamente depois, Jesus encontra com um jovem rico, e encontrando com um jovem rico, ele fala para os seus discípulos como que é difícil para um rico entrar no reino dos céus. O que que uma criança tem e que um rico não tem? Às vezes a gente acha que é inocência, às vezes a gente acha que é humildade, às vezes a gente acha que é arrependimento. Mas, irmão, eu nunca serei humilde o suficiente para entrar no reino dos céus. Eu nunca serei inocente o suficiente para entrar no reino dos céus, ainda que eu seja uma criança. Eu nunca poderei me arrepender o suficiente para entrar no reino dos céus. Tem uma coisa que a criança tem e que o rico não tem, que é a dependência. Toda criança é dependente, toda criança. Ela pode não ser tão inocente, ela pode não ser tão humilde, mas toda criança é dependente. E a característica que um rico tem é justamente a independência. Não depende de ninguém para nada. Se quer fazer uma festa, contrata alguém e faz. Nós, como vamos organizar uma festa, o que a gente faz? Cada um leva um quilo de carne, não é isso, irmão? Se você quer organizar um aniversário, você fala assim: gente, ó, cada um leva um pratinho de comida aí, tá tudo certo. O rico não contrata um buffet, tá resolvido. Aluga um salão, aluga alguém para limpar. A gente não, tem aquele mutirão para fazer docinho durante o dia, enrolar brigadeiro, fazer a coxinha, e aí faz a festa, e aí está todo mundo morto de cansado, trabalhou o dia inteiro para preparar a festa, e depois da festa ainda tem que guardar aquelas mesas, tem que dobrar tudo, tem que arrumar a toalha, tem que limpar o salão. Jairo era alguém que não tinha muitas necessidades, e justamente por não ter tantas necessidades, esse tipo de pessoa tem dificuldade de se prostrar. Justamente por não estar acostumado a pedir, esse tipo de pessoa tem dificuldade de se humilhar. E, irmão, diante de Deus, o único caminho que existe é a humilhação. Diante do Senhor, se nós não entendermos o quanto nós somos pequenos, nós nunca vamos conseguir nada nele. A salvação é justamente reconhecer a nossa impotência. A salvação é justamente reconhecer a nossa pequenez. E como nós temos visto isso nos últimos meses, como nós temos percebido isso nesse último ano, a nossa fragilidade, onde pessoas que têm todos os recursos do mundo, ou pessoas que não têm tantos recursos assim, lutam pela mesma coisa, sofrem do mesmo mal. Famílias que amam a Deus também passam por crises, e essa crise não está presa, não está ligada à nossa classe social. Repara isso, quando Jesus chegou à beira do mar, um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Ou seja, meu irmão, o problema aqui não era nem o problema não era o que Jesus poderia fazer, o problema é que alguém da posição de Jairo teria uma grande dificuldade de se prostrar, de se humilhar, de pedir insistentemente. Segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que famílias que amam a Deus nem sempre sofrem com problemas sobrenaturais.
Às vezes a gente tenta espiritualizar muitas coisas, e coisas que são naturais. Qual era o problema? Qual era o problema de Jairo? A sua filhinha estava morrendo. A morte, infelizmente, é mais natural do que a gente gostaria. A morte, infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria que fosse. O que Jairo estava enfrentando não era um problema de possessão demoníaca, não era um problema espiritual de discernimento, não era isso. O que Jairo estava vivendo era um problema natural, um problema comum. E a maioria das vezes o que nos abate são problemas comuns, problemas do nosso dia a dia, problemas que nós precisamos ter sabedoria dos céus para resolver. Por exemplo, um texto que eu gosto muito, já falei aqui na igreja algumas vezes, que é o texto em que Jesus acalma a tempestade. Quando Jesus acalma a tempestade, irmão, aquela tempestade não era algo incomum ali, não era algo incomum no mar da Galileia. Ali era um lugar onde era um lago, né? Fala-se mar da Galileia, mas é um lago gigante, muito grande, cercado por montanhas. Isso gerava tempestades com muita facilidade. Ou seja, os discípulos que estavam no barco, que eram pescadores, uma parte deles eram pescadores no mar da Galileia, os discípulos já estavam acostumados com isso. Eles lidavam todos os dias com esses problemas. Quantas tempestades Pedro não enfrentou? Quantas tempestades você não tem enfrentado? Quantas tempestades nós não temos enfrentado, irmãos? E nem sempre são questões sobrenaturais. Nem sempre são questões espirituais. Às vezes são questões do nosso dia a dia, que vão minando a nossa alegria, que vão nos deixando abatidos e vão nos sobrecarregando, vão nos trazendo peso. Mas o mesmo Deus, o mesmo Jesus que acalmou a tempestade dos discípulos, o mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, é o Jesus que está aqui nessa manhã acalmando os nossos corações também, irmãos. É o Jesus que está aqui nessa manhã trazendo paz e a certeza, a esperança de que Ele permanece no controle. Famílias que amam ao Senhor precisam tomar cuidado com quem tem ouvido. A palavra do Senhor fala nesse texto que nós lemos. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, os dirigentes da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Irmãos, é muito importante nós ouvirmos pessoas, mas é importante nós ouvirmos as pessoas certas. É importante nós recebermos conselhos, mas é importante recebermos os conselhos certos. Nesse momento, Jairo ouviu uma palavra que Jesus que não foi Jesus que falou para ele. E além disso tudo, essas pessoas, quando estavam lá na casa de Jairo, além de perceberem a morte da menina, riram de Jesus. Quantas pessoas têm rido das promessas que Deus tem colocado em nosso coração, falando que você não é capaz, falando que você não vai conseguir. Sabe por quê, irmão? Porque humanamente, tudo aquilo que Deus coloca em nosso coração é impossível. Mas o nosso Deus é um Deus que habita no impossível. O nosso Deus é um Deus que age no impossível.
E aquele que leva seu questionamento a Deus não se ilude com a resposta de homem nenhum. Aqueles que sabem aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, não se ilude com a resposta de homem nenhum, porque homens vão nos exaltar quando nós precisamos ser exortados, e homens vão nos abater quando nós precisamos de uma palavra de consolo. Nós precisamos tomar cuidado com quem temos ouvido. E aí, perceba que no ouvir que eu trago para os irmãos aqui, não é só ouvir na questão da amizade, de ter um amigo a quem ouvir, mas nós temos absorvido, irmãos, muitas informações que não precisam ser absorvidas. Nós temos propagado muitas notícias que não devem ser propagadas. E aí nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Irmão, tome muito cuidado com mensagem que você recebe no WhatsApp, no seu celular. Entenda uma coisa, ouve com muito carinho. Se você recebeu alguma notícia no WhatsApp, você não precisa nem repassar, porque provavelmente é mentira. Provavelmente é mentira, irmão. Então, se alguém mandar para você alguma coisa, algum texto assim, pergunta a ele: olha, em qual lugar você viu isso? De onde você tirou essa notícia? De onde você tirou essa informação? Porque às vezes a gente, numa boa intenção, tem propagado fake news. A gente querendo manter pessoas informadas, nós estamos agindo em desinformação. E eu entendo os irmãos, sabe por quê? Os irmãos, boa parte dos irmãos aqui, fazem parte de um tempo, onde escrever alguma coisa, era uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, para a pessoa publicar alguma coisa em um jornal, você tinha que comprovar muitas coisas, você tinha que fazer uma pesquisa muito grande, você tinha que preparar muitas coisas, ou escrever um livro, né, lidar com biblioteca. A pessoa, para escrever um livro, era uma dificuldade muito grande. Hoje em dia, irmãos, todo mundo escreve o que quer, todo mundo fala o que quer. E às vezes, para embasar aquilo que a pessoa quer falar, ela usa de informações falsas. Então eu entendo que você confie naquilo que você está lendo, porque muitos irmãos aqui viveram numa geração em que, quando você lia uma informação, você falava assim: não, mas por que alguém iria mentir sobre isso? Né? Quando você lia alguma coisa num jornal ou ouvia alguma coisa, você falava: por que alguém iria mentir sobre isso? Mas, irmãos, nesse tempo da tecnologia, nesse tempo onde todo mundo escreve e fala o que quer, você tem que ler o contrário, falar assim: por que alguém falaria isso aqui que estão falando? Por que isso aqui não seria uma mentira? Porque a quantidade de informações falsas que tem sido propagada é muito grande. Por isso, irmãos, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com aquilo que você tem recebido no seu celular. Tome muito cuidado com as informações que você tem repassado, porque isso é uma questão que nós precisamos zelar também enquanto igreja. Cuidado, irmãos, também, agora trazendo para o nosso sentido aqui de amizade, esse tópico, né? Esse princípio de a gente tomar cuidado com o que a gente tem escutado. Cuidado também, meus irmãos, sabe, com pessoas que não conseguem entender aquilo que Deus tem falado. Cuidado com pessoas que não conseguem perceber o direcionamento de Deus sobre as nossas vidas. Cuidado, irmãos. E cuidado, inclusive, para essa pessoa não ser você. Cuidado, inclusive, para nós não sermos essas pessoas que não conseguem entender aquilo que Deus está fazendo, ou não ter sensibilidade do Espírito Santo para entender para onde Deus quer nos levar.
o que Jesus fez foi separar Pedro, Tiago e João. O que Jesus fez foi perceber que alguns dos seus discípulos não tinham ainda maturidade para viver aquele momento. Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia o que se passava dentro de cada coração. E Jesus percebeu que 9 dos seus 12 discípulos não poderiam estar junto dele naquele momento ali da ressurreição da filha de Jairo. Quarto e último princípio que eu gostaria que você guardasse nessa manhã é que famílias que amam a Jesus, elas vivem o milagre. Elas vivem o milagre. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Quando nós buscamos, irmão, a presença do Senhor, Ele sempre responde às nossas expectativas com algo maior. Quando nós buscamos, quando nós amamos ao Senhor, quando nós geramos na nossa família um amor verdadeiro, Ele sempre responde às nossas orações com algo maior do que aquilo que a gente pensava. Você já viveu uma experiência assim? De pedir algo ao Senhor, e quando Ele respondeu, era algo maior do que você imaginava? Eu não sei se você já viveu uma experiência desse tipo. Foi isso que aconteceu com Jairo. Porque quando Jairo saiu de casa, ele saiu de casa pedindo o que a Jesus? O que Jairo queria que Jesus fizesse? Que ele o quê? Curasse a sua filha, não foi? Irmão, quando Jairo saiu de casa, o que ele queria era que a filha dele fosse curada. Jairo nunca imaginou que a filha pudesse ser ressuscitada. Quando ele se encontra com Jesus, o que ele queria era um milagre, vou usar aqui aspas, né? Um milagre comum, irmão. Um milagre que a gente ora aqui o tempo todo. A gente tem orado para que as pessoas sejam curadas. Quando chega a notícia que ela morreu, para Jairo aquilo havia acabado. Mas famílias que amam ao Senhor, elas vivem o milagre acima das suas expectativas. Porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Famílias que amam ao Senhor vivem o milagre. E aí você vai me dizer, mas pastor, tem tantas famílias chorando, tem tantas famílias doloridas, tem tantas famílias sentindo o peso desse momento. Eu sei, irmão, eu sei. Mas o maior milagre que nós podemos receber não é uma cura, não é a ressurreição, não é uma porta de emprego. O maior milagre que nós podemos receber é a salvação do Senhor. E isso, eu tenho ouvido o testemunho de muitos irmãos falando sobre pessoas que amam a Deus, que nos deixam de viver conosco para viver na glória. E aí eu quero citar o pastor Mauro Israel. Eu nunca ouvi o pastor Mauro Israel presencialmente. Sempre ouvi falar muito bem dele, né? Mas quando ele faleceu, ainda era muito novo. E eu lembro que algumas pessoas falaram sobre o momento que ele estava vivendo, de tratamento,
de luta contra o câncer. E aí ele falou: se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Isso é milagre, irmão. Isso é milagre. Milagre é ter esperança diante da morte, porque Ele venceu todas as nossas lutas por nós.